e do que somos, pois a nossa identidade ela foi roubada. Cristo, quando ele está com os fariseus, eu não separei aqui a passagem, mas eles o acusam de blasfêmia, porque ele dizia ser filho de Deus, ter autoridade de Deus. Inclusive a expressão filho de, no hebraico, e aí você une com algum tipo de palavra como sabedoria, luz, Deus. Você está dizendo assim, quando sou filho da sabedoria, sou sábio. Filho da luz, sou iluminado. Filho de Deus seria dizer sou divino, sou Deus. Então, quando Cristo ele atribui para si ser filho de Deus, ele está reconhecendo que ele é Deus. Não o Pai, tá, pessoal? Ele não é o Pai, mas ele é divino. Filho de Deus é Deus. Um filho de peixe é peixe. Eu sempre explico para as pessoas isso. E existe um conceito que, por incrível que pareça, o monoteísmo, ele é um conceito equivocado. Em que sentido? No monoteísmo, eles dizem que o título de divindade ele é exclusivo de um só ser. E isso não é uma verdade, porque estaria em contradição com a própria escritura e com o que o mestre ensinou. Então ele foi claro com os doutores da lei e disse, olha, a escritura não pode ser anulada, está escrito que vós sois deuses. Ou seja, estava falando uma passagem do Salmo 82, onde diz que todos vós sois filhos do Altíssimo, vós sois deuses, mas como homens morrereis. Ou seja, estava falando que até mesmo nós, que somos homens e morremos, temos a nossa essência divina, nossa filiação divina que nos liga a Ele, e que em realidade fomos destituídos e perdemos. Mas por que eu estou dizendo isso, pessoal? Um dos grandes atributos e poderes do Eterno é o criar, a criação. E nós, como filhos, como seres pequenos, como pequenos fractais de Deus, do divino, nós também somos capazes de criar e moldar a nossa realidade, que Ele fez. As nossas palavras, elas têm poder para criar e moldar a nossa realidade, o nosso dia a dia. Então, quando Ele pede que as pessoas orem, que as pessoas falem, que as pessoas emitam o quê? Uma frequência, uma vibração, e que isso gere energia, Ele está falando para a gente fazer um pouco do procedimento, que é o que Ele sempre fez. Porque isso já faz parte da nossa natureza. Somos pequenos co-criadores do nosso dia a dia. E Ele está nos ensinando a isso. Não é à toa que Ele te pede oração. É interessante que se você busca estudar isso no viés religioso que as pessoas te dão, eles falam que você deve exercitar a fé ou algo do tipo, mas eles não te explicam também o porquê real disso. E esse é o porquê. Porque nós, com Ele, criamos realidades. Você molda a tua realidade e você pode mudar a realidade do teu próximo também. Por isso que é a intercessão. Inclusive a palavra intercessão ela tem a ver com colocar-se no lugar de. Ou seja, você tira alguém e se coloca no lugar de alguém quando você ora por essa pessoa. E eu senti isso das pessoas, o quanto elas oraram pela minha vida, oram por esse canal, há intercessores, há pessoas que entendem isso como um ministério, porque ele é um ministério. Eu mesmo não faço isso por um hobby, não faço isso por trabalho, porque as coisas de Deus elas não podem ser relacionadas com trabalho, com ficar ganhando e retirando dinheiro disso. Quando as pessoas até ajudam alguém é algo diferente, é uma disposição diferente, e se Deus ele coloca e dá paz no teu coração de aceitar é uma coisa diferente. Mas colocar preços ou condicionar uma mensagem que é dos céus, independentemente de que âmbito ela tome, e colocar preços, isso é um pecado. Cristo jamais ele fez isso. E ele apregoava nas praças, nas praias, nos montes, nos pátios de templo, porque ele nem adentrava no mais profundo desses templos, né, feitos por mãos humanas. Também apregoava em casas, nas ruas, e ele nunca colocou uma condição financeira ou algo do tipo, ou algum outro tipo de preço que as pessoas tivessem que ficar pagando para poder receber essa mensagem.
Mas isso é muito importante, pessoal, vocês entenderem que a oração, ela é necessária para que nós aprendamos a estar conectados com Deus, vibrando na frequência e vibração igual ao do Pai, para que nós possamos moldar a nossa realidade para o bem, claro, e do nosso próximo. Esse é o sentido da oração, porque as nossas palavras têm poder. Vou ler alguns versos aqui, que são muito importantes. Provérbios 18, 21 diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que a usam habilmente serão recompensados. Em João 14, do verso 13 ao 14 diz: e tudo, quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. Até detalhando um pouco aqui, pessoal, quando a Escritura fala em meu nome, significa sobre mim, sobre a reputação, sobre o meu ser, sobre aquele que eu sou. Aqui não se refere, tá, a uma questão idiomática, como andam apregoando há alguns anos por aí, na internet principalmente, essa síndrome de tentar falar, por exemplo, o palhebraico, o hebraico, e aí as pessoas não percebem, mas elas acabam se dividindo e surgem o quê? Umas 20, 30 versões de nomes em paleo-hebraico, de pessoas que não estiveram naquele tempo, não nasceram naquele tempo, nasceram para agora. Deus sempre operou na vida delas através do nome de Jesus, ou Yeshua, ou Yahushua, ou Jesus, Jesus, seja lá qual a pronunciação, mas o importante é a quem sua mente, que é frequência, e vibra, e gera energia, está conectada. O Pai já sabe. Ele não precisa fazer com que você, de repente, comece a falar o enoquiano, ou uma língua antiga. Tá? Isso é uma base, tá, pessoal? Se vocês sentem de resgatar algo do tipo, ok, estudem, busquem, mas não exijam isso das pessoas, porque o Pai ele não exige isso de você. Né? Então é isso que significa aquilo que pedirem em meu nome eu farei. Tá? Hebreus 4, verso 12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, meus irmãos, é isso que eu tenho para falar sim, sobre o meu testemunho pessoal, unindo a essa questão da oração e da palavra. Eu até ia colocar no título do vídeo o poder da oração. E por que eu ainda nem coloquei isso? Porque eu já percebi que as pessoas elas oram pouco e que alguns títulos chamam muito pouco a atenção das pessoas. É um pouco triste isso, né? Muitas das vezes, se nós colocamos algum título sensacionalista, como O Mundo Acabará Amanhã de Manhã, 3 Dias de Escuridão, a inversão magnética ocorrerá hoje às 6 da tarde, e há coisas que as pessoas elas estão, sabe, buscando, mas as revelações elas vêm com a intimidade de Deus, do Senhor é para aqueles que o temem. É com a oração, porque com a oração, quando você começa a falar com o Pai, é uma coisa, aquilo abre portais. É um portal pessoal, você e ele, que se conectam. Isso é tanto científico como qualquer âmbito que você imagine, porque o espiritual ele é assim. Então essa intimidade, ela é única. Deus ele revela para você. É quando ele te consola, é quando ele te fortalece. Hoje, pela manhã, eu estava muito triste por algumas coisas, experiências já antigas, que às vezes eu pego e penso, poxa, será que eu não aprendi? Por que às vezes eu insisto? Mas Deus ele vai consolando, vai te dando sabedoria, e às vezes a gente é um pouco mais duro para aprender algum tipo de situação, mas aquilo fica como uma grande lição. Então a gente sabe como a gente deve fazer, com quem a gente deve andar, como deve proceder,
ou vai aprendendo como proceder de uma maneira melhor, mais sábia. Perdoar é uma coisa. Isso não significa que você deve reatar laços tão profundos se você já viu que antigamente aquilo não é como deveria ser. Que atitudes já mostraram que não é como deveria ser. Então a gente aprende isso. O que é frequência, pessoal? A palavra. Que eu quero falar um pouco sobre o Gênesis. Gênesis 1, verso 3. Depois vocês vão lembrar desse verso. Que é o famoso "e disse Deus", né? Haja luz e houve luz. Bom, a frequência é uma onda. A frequência de uma onda, ela seria o quê? A frequência de uma vibração de uma fonte que a produziu. A fonte macro disso é Deus. E isso é o que produz aquilo que a gente chama de matéria. Inclusive, mesmo no mundo espiritual, há matéria, tá bom? Só que uma matéria de uma outra densidade, de um outro tipo de frequência, que aí nós aqui, neste mundo denso, chamamos de imaterial. Inclusive, a matéria e a energia, elas se diferenciam apenas o quê? No modo de vibração. Ou seja, a frequência vibratória, ela é medida pelo número de vibrações por segundo. Então, a diferença entre matéria e energia é apenas o quê? Tempo. A questão de tempo. Por exemplo, a madeira, ela tem um tipo de vibração diferente da pedra. E isso se dá a diferença de vibração que as compõe. Então, se a gente pudesse, por exemplo, interferir nas frequências vibratórias de cada coisa, nós poderíamos, por exemplo, transformar pedra em madeira ou vice-versa. Inclusive é o que ocorreu no mundo antediluviano, né, com a petrificação por meio do plasma, pelas leis magníficas que Deus ele tem. E ele age por essas leis. Por isso que eu sempre falo, Bíblia é ciência, é genética, é uma ciência. E quando a gente conhece isso de Deus, a gente se aproxima muito mais dele, né? Inclusive Jesus, no corpo ressurreto dele, ele possui um outro tipo de matéria. Ele possui um outro tipo de matéria corporal que ele controla essas vibrações e por isso que ele atravessa paredes. Por isso que anjos, na nossa frequência aqui, eles atravessam paredes. Mas para acessar outras dimensões, existem leis, inclusive, dos quais eles estão submetidos e sim, usam de veículos ou outras coisas. Mas isso seria uma conversa para outra questão. E sobre essa coisa de fé, de mente, de pensamento, de frequência, de vibração, a gente molda a nossa realidade, como eu estava dizendo. Então, em Marcos 11, verso 23, diz o seguinte, olha que interessante. Observou-lhes Jesus, tende fé em Deus, e com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. O interessante é que aqui ele está dando toda a lógica do que era o mundo antigo, o mundo antediluviano, até mesmo como monumentos, e o nascimento nosso, entre outras coisas, eles são feitos, tá? Em que onda mecânica se move por questão, depois se transforma em onda elétrica, mas os monumentos, por exemplo, eles foram construídos através de tecnologias de som, muitos deles, tá? Ou eles tinham o princípio de se transformarem como em grandes alto-falantes naturais. E aqui também vai um pouquinho daquela questão do mundo antediluviano, quando eles conseguiam fazer com que corpos gigantes flutuassem, né? E aqui Cristo está falando de vibrar, de ter fé, de moldar isso junto com o Pai. Por isso que ele disse, se você conseguir vibrar dessa maneira, aquilo que a tua mente for capaz de pensar, ela vai moldar a tua realidade, você vai conseguir transportar um monte para outro lugar. Que isso soa como filme, como ficção científica. Para nós que temos a fé tão pequena que nós não conseguimos fazer isso de uma maneira fácil. Praticamente eu diria que é impossível hoje alguém fazer isso.
Mas ele entende que é capaz disso. Ele não deu apenas uma figura, uma metáfora. Porque é assim que foram feitas as realidades. Deus ele moldou assim. Então ele sabe que nós também temos a capacidade. Mas como somos de pequena fé, e aqui já está falando um pouco até desse mundo antigo, né? E a gente está até falando de vibração, de espaço, tempo e matéria. Antes de falar sobre o segredo do Gênesis, vamos falar um pouquinho, brevemente, espaço, tempo e matéria, que eles compõem nosso ambiente.